quando em 1978 tinha havido um conflito no Baixo Araguaia, na região de São Geraldo, e por causa desse conflito eu fui ameaçado de morte. E um policial me disse que eu morreria, né? Me fez ameaça. Isso foi a primeira vez. Você foi um homem que não quis encarar a morte, né? Não, apesar de ter passado 10 anos enfrentando ela de frente, mas na hora decisiva eu achei que, até porque eu fiquei sem mandato, né? E aí eu achei que eu não deveria mais nem concorrer à eleição, porque talvez eu pudesse ter o mesmo fim que os outros tiveram. Isso, um sargento que nós nos encontramos e ele perguntou se eu tinha medo de morrer. E eu perguntei a eles, tudo bem? Ele perguntou se eu tinha medo de morrer, eu devolvi a pergunta e perguntei se ele tinha medo de morrer. Ele disse que não tinha medo de morrer. E eu falei com ele que eu também então não tinha medo de morrer não. Que se me matassem, eu colocava outro no meu lugar, a igreja me substituía. Como ele seria substituído se ele fosse morto, a polícia colocaria outro no lugar dele. E finalmente, quando nós nos despedimos, eu perguntei a ele, bom, já que eu vou morrer, você pode me dizer quem vai me matar? Aí ele me abraçou e disse, se soubesse, ele prenderia, ele não sabia quem ia me matar. Essa macabra sequência de mortes, antecipadamente anunciadas, gerou protestos no Brasil e no exterior. No dia 13 de março de 1991, políticos, sindicalistas, religiosos e artistas estiveram em Rio Maria participando do Dia contra a Violência e a Impunidade, numa manifestação que reuniu milhares de pessoas. Os fazendeiros, ironicamente, espalharam faixas pela praça. Quando tem conflito, todos os dois lados correm risco. Se você vai, se está no conflito, você está já preparado com seu segurança e vem um outro lado de lá, lógico que é o caso que eu te falei. Que o lado de cá não é que o fazendeiro tem dinheiro. Ele tem dinheiro. Ele tem mais dinheiro que o outro. Mas o outro lado tem os financiadores, entendeu? Tem os financiadores que pagam esse povo. Quem são os financiadores? Os financiadores são um pequeno comerciante, o cara que leva algum proveito, entendeu? Já chama quadrilha, aí enquadra a quadrilha de gado, ladrão de gado. 350 começa a tomar a contigo, o brasileiro está para a esquerda, 50 para o meio, 350 está por quê? 350 do 350, tô chamando mais dois anos na frente dele, para mais comigo, 50, deu 350, é seu brasileiro, está para a esquerda, 50 para o meio, 350 pegando comigo, 350, 350, 52, 52, obrigado, continua o trabalho, continua o trabalho, brasileiro. É sobre a causa, né? Olha, a questão fundamental que cria tantas dificuldades e problemas é a questão da concentração da terra. A concentração da terra e a política de ocupação da Amazônia, né? A ocupação dessa região foi um ato do governo militar, começou com o governo Médici e provocou grandes dificuldades que persistem. Então, além da concentração fundiária, provocou danos ambientais, provocou injustiça social, assassinato de peões e assassinato de poceiros, né? Essa política... Como vão? Tudo bem? Essa política de ocupação da Amazônia foi precipitada e equivocada. E o governo ocupou a Amazônia movido por algumas razões. A primeira razão era de natureza geopolítica. O governo brasileiro temia que houvesse uma internacionalização da Amazônia. Então, para evitar a internacionalização da Amazônia, ele resolveu ocupar e usava inclusive um slogan que era integrar
para não entregar. Isso é integrar as terras da Amazônia, ao país, para não entregá-las ao estrangeiro. A segunda razão do governo brasileiro era resolver problemas sociais, né? Havia uma seca enorme no Nordeste, aqui muita terra, pouca gente. Então o governo resolveu ocupar essa região, também transferindo populações de sem terra, populações famintas de outras regiões para cá. Para viabilizar isso, o governo também atraiu o grande capital, as grandes empresas financeiras e industriais, para que elas aplicassem seu capital aqui na Amazônia. E uma forma de aplicação do capital era através da pecuária. E a pecuária exige muita terra, e o governo brasileiro liberava recursos, uma taxa de juros negativo e incentivos fiscais. E tanto os empréstimos quanto os incentivos eram proporcionais ao tamanho do imóvel. Quanto maior a terra, quanto maior a propriedade, maior a liberação de incentivos fiscais e recursos econômicos. Com isso, nós tivemos propriedade aqui com até mais de 100 mil hectares. Grandes propriedades se instalaram aqui, expulsando populações nativas anteriores, já estabelecidas aqui, populações principalmente de pequenos agricultores. Alguns indígenas também sofreram com essa ocupação dessas propriedades. As propriedades, às vezes, se instalaram de forma mais ou menos regular, mas na maioria das vezes a titulação das suas terras nem sempre foram regulares. Houve sobreposição de títulos, houve expedição ilegal de títulos definitivos dos imóveis. Então foi realmente um caos fundiário, né, uma grande confusão. Essas propriedades, na verdade, se instalaram de forma completamente irregular. Rio Maria era um garimpo e uma madeireira. Não sei se você conhece a história da Maginco, que eles já vieram de São Geraldo, né? E eles abriram a estrada e eles mandavam na cidade, o grupo Maginco. Então toda a terra era deles e acabou. O que não era deles era... Construíam a estrada para tirar a madeira. Exatamente. Tirar o mogno, eles fizeram a estrada e fizeram o Rio Maria. Então eles predominavam, né? Através da força econômica, do poder político que tinha. Porque naquela época, para ter uma noção, nós não tínhamos... Qual deputado de esquerda que nós tínhamos naquela época? Só o Paulo Fonteles é o que morreu, né? Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Qual lado é mais perigoso? Depende do que você vai atacar. Se você entra do lado do fazendeiro e vai atacar o poceiro, o pequeno invasor, o pequeno assentado, é o lado mais... Aí não... E vice-versa, quer dizer, não existe um lado mais perigoso e nem... São dois lados. É porque poceiro aqui tem um duplo sentido. O poceiro aqui significa aquele pequeno produtor, aí é um poceiro. Agora, se ele tem uma posse, no meu caso, e o caso de vários aqui, grandes fazendas, não são considerados poceiros, são considerados fazendeiros. Mas, na realidade, são poceiros, porque muitas vezes não tem nem o título da terra também, né? Então, a gente tem que separar isso para que as pessoas entendam, né?
Eles são muito gananciosos, né? Principalmente aqui na nossa região do sul do Pará, que a grande maioria das terras não foram compradas, elas foram griladas. Tem fazendeiro aí que eles têm 300, 400 ou 1000 alqueires de terra, talvez tenha documento de 100 alqueires. Quem tem 1000 alqueires de terra deve ter documento de 100 alqueires e tomou conta do restante. Então, é a partir daí que as pessoas, que os trabalhadores rurais fazem a ocupação, porque eles sabem que o cara não é dono realmente, ele é um grileiro. E quando eles percebem que a consciência, o nível de consciência está levando as pessoas a fazer essas ocupações, porque sabe que as terras não têm documento e que futuramente elas serão desapropriadas, eles entram por desespero. Eles não querem perder aquilo que eles se dizem dono, que na verdade não são. Em 88, em outubro, eu vim para Rio Maria, trabalhar aqui na cidade de Rio Maria. E vim como pároco, responsável por essa região aqui, né, que abrange o município de Rio Maria e o município vizinho, o município da Banaque. E permaneci aqui até final de 96. Quando eu vim para cá, eu já tinha uma experiência muito grande com o trabalho em áreas de conflito e já era ameaçado de morte, era uma situação era confusa, difícil. E ao vir para Rio Maria, a diocese imaginou que estava me mandando para uma região bem tranquila, uma região onde havia menos problemas. Contudo, chegando aqui, descobri que tinha muita violência, muito assassinato, que a situação não era tão pacífica como aparentemente a diocese pensava. E em 1990 houve o assassinato de 2 trabalhadores no mês de abril, dia 3 de abril, sequestraram e mataram o Brás, que tinha sido diretor do sindicato e era membro do PCdoB, e o Ronan, que ajudava o Brás. E ainda no mesmo mês de abril, alguns dias depois, sequestraram os 3 irmãos Canuto, o José Paulo e o Orlando Canuto. O Orlando sobreviveu, os 2 irmãos morreram. Nós então ficamos extremamente preocupados e eu me lembro que estivemos em Brasília com o ministro da Justiça da época, e eram em torno de 16 deputados federais e eu participei da audiência e reclamamos da insegurança e avisamos ao ministro que havia outras pessoas que poderiam ser assassinadas, incluindo o Carlos Cabral, o Expedito Ribeiro de Souza e o próprio Orlando, que havia sobrevivido recentemente. O ministro demonstrou preocupação, disse que ia fazer alguma coisa, mas nada foi feito. Finalmente, no dia 2 de fevereiro de 1991, assassinaram o Expedito Ribeiro de Souza. E essa morte foi terrível para nós. Uma morte tão anunciada, um mês antes do Expedito ser morto, o jornal Le Monde Diplomatique tinha publicado uma grande matéria de 2 páginas com a foto do Expedito e a legenda: "Este homem vai ser morto". Ele, como se diz na época, isso foi em 87, né? São o quê? 15 anos? Ele era assim, por ser negro, muito simpático, tinha uns dentes, que eu tinha inveja dos dentes dele, que eu nunca tive dente que presta. Uns dentes muito bonitos, né? E uma saúde, entendeu? Era um cara que, se fosse para andar a pé daqui até a Redenção, entendeu? De uma vitalidade, né? O cara, como se diz, eu, no contato que eu tive com ele, pelas poesias, andei bebendo com ele, ele não era de beber igual eu, que eu bebo mais do que eu acho que do que meus amigos todos, eu tenho consciência disso.
Mas ele não era de beber muito, mas quando nós encontrávamos, a gente engatava mesmo e bebia muito. E eu perguntei a eles, tudo bem? Ele perguntou se eu tinha medo de morrer, eu devolvi a pergunta, perguntei se ele tinha medo de morrer. Ele disse que não tinha medo de morrer. E eu falei com ele que eu também então não tinha medo de morrer não. Que se me matassem, eu colocava outro no meu lugar, a igreja me substituía. Como ele seria substituído se ele fosse morto, a polícia colocaria outro no lugar dele. E finalmente, quando nós nos despedimos, eu perguntei a ele, bom, já que eu vou morrer, você pode me dizer quem vai me matar? Aí ele me abraçou e disse, se soubesse, ele prenderia, ele não sabia quem ia me matar. Essa macabra sequência de mortes, antecipadamente anunciadas, gerou protestos no Brasil e no exterior. No dia 13 de março de 1991, políticos, sindicalistas, religiosos e artistas estiveram em Rio Maria participando do Dia contra a Violência e a Impunidade, numa manifestação que reuniu milhares de pessoas. Os fazendeiros, ironicamente, espalharam faixas pela praça. Quando tem conflito, todos os dois lados correm risco. Se você vai, se está no conflito, você está já preparado com seu segurança e vem um outro lado de lá, lógico que é o caso que eu te falei. Que o lado de cá não é que o fazendeiro tem dinheiro. Ele tem dinheiro. Ele tem mais dinheiro que o outro. Mas o outro lado tem os financiadores. Entendeu? Tem os financiadores que pagam esse povo. Quem são os financiadores? Os financiadores são um pequeno comerciante, o cara que leva algum aproveito, entendeu? Já chama quadrilha, aí enquadra a quadrilha de gado, ladrão de gado. 350 começa o tomar contigo, ele tá para a esquerda, 50 agora veio. 350 por quê? 350 do 350. Tô chamando mais dois, na frente de prova, comigo, 50, deu 350, Silvio, ele tá para a esquerda, 50 agora veio. 350 pegando comigo, 350. 350, 52, obrigado, continua o trabalho, continua da frente esquerda. É sobre a causa, né? Olha, a questão fundamental que cria tantas dificuldades e problemas é a questão da concentração da terra. A concentração da terra e a política de ocupação da Amazônia, né? A ocupação dessa região foi um ato do governo militar, começou com o governo Médici e provocou... Porque muitas vezes não tem nem o título da terra também, né? Então a gente tem que separar isso para que as pessoas entendam, né? Eles são muito gananciosos, né? Principalmente aqui na nossa região do sul do Pará, que a grande maioria das terras não foram compradas, elas foram griladas. Tem fazendeiro aí que eles têm 300, 400 ou 1000 alqueires de terra, talvez tenha documento de 100 alqueires. Quem tem 1000 alqueires de terra deve ter documento de 100 alqueires e tomou conta do restante. Então, a partir daí que as pessoas, que os trabalhadores rurais fazem a ocupação, porque eles sabem que o cara não é dono realmente, ele é um grileiro. E quando eles percebem que a consciência, o nível de consciência está levando as pessoas a fazer essas ocupações, porque sabem que as terras não têm documento e que futuramente elas serão desapropriadas, eles entram para o desespero. Eles não querem perder aquilo que eles se dizem dono, que na verdade não são. Em 88, em outubro, eu vim para Rio Maria, trabalhar aqui na cidade de Rio Maria. E vim como pároco, responsável por essa região aqui, né, que abrange o município de Rio Maria e o município vizinho, o município da Banaque. E permaneci aqui até
até final de 96. Quando eu vim para cá, eu já tinha uma experiência muito grande com trabalho em áreas de conflito e já era ameaçado de morte, a situação era confusa, difícil. E ao vir para Rio Maria, a diocese imaginou que estava me mandando para uma região bem tranquila, uma região onde havia menos problemas. Contudo, chegando aqui, descobri que tinha muita violência, muito assassinato, que a situação não era tão pacífica como aparentemente a diocese pensava. E em 1990 houve o assassinato de 2 trabalhadores no mês de abril, dia 3 de abril. Sequestraram e mataram o Brás, que tinha sido diretor do sindicato e era membro do PCdoB, e o Ronan, que ajudava o Brás. Ainda no mesmo... Que reuniu milhares de pessoas. Os fazendeiros, ironicamente, espalharam faixas pela praça. Quando tem conflito, todos os dois lados correm risco. Se você vai... Se está no conflito, você está já preparado com seu segurança e vem um outro lado de lá, lógico que é o caso que eu te falei. Que o lado de cá não é que o fazendeiro tem dinheiro. Ele tem dinheiro. Ele tem mais dinheiro que o outro. Mas o outro lado tem os financiadores. Entendeu? Tem os financiadores que pagam esse povo. Quem são os financiadores? Os financiadores são um pequeno comerciante, o cara que leva algum proveito, entendeu? Já chama quadrilha, aí enquadra a quadrilha de gado, ladrão de gado. 350 começa o trabalho contigo, Brasileiro da cara esquerda, 50 agora veio. 350 por quê? 350 do 350. Tô chamando mais 2 na frente de prova comigo, 50 deu 350 seu Brasileiro da cara esquerda, 50 agora veio. 350 pegando comigo, 350. 350, 52. 52 obrigado, contigo, o trabalho contigo da cara esquerda. É sobre a causa, né? Olha, a questão fundamental que cria tantas dificuldades e problemas é a questão da concentração da terra. A concentração da terra e a política de ocupação da Amazônia, né? A ocupação dessa região foi um ato do governo militar, começou com o governo Médici e provocou grandes dificuldades que persistem. Então, além da concentração fundiária, provocou danos ambientais, provocou injustiça social, assassinato de peões e assassinato de poceiros, né? Essa política... Como vão? Tudo bem? Essa política de ocupação da Amazônia foi precipitada e equivocada. E o governo ocupou a Amazônia movido por algumas razões. A primeira razão era de natureza geopolítica. O governo brasileiro temia que houvesse uma internacionalização da Amazônia. Então, para evitar a internacionalização da Amazônia, ele resolveu ocupar e usava inclusive um slogan que era integrar para não entregar. Isso é, integrar as terras da Amazônia, ao país, para não entregá-las ao estrangeiro. A segunda razão do governo brasileiro era BANAC. E permanecia aqui até final de 96. Quando eu vim para cá, eu já tinha uma experiência muito grande com trabalho em áreas de conflito e já era ameaçado de morte, a situação era confusa, difícil. E ao vir para Rio Maria, a diocese imaginou que estava me mandando para uma região bem tranquila, uma região onde havia menos problemas. Contudo, chegando aqui, descobri que tinha muita violência, muito assassinato, que a situação não era tão pacífica como aparentemente
a diocese pensava. E em 1990 houve o assassinato de 2 trabalhadores no mês de abril, dia 3 de abril. Sequestraram e mataram o Brás, que tinha sido diretor do sindicato e era membro do PCdoB, e o Ronan, que ajudava o Brás. E ainda no mesmo mês de abril, alguns dias depois, sequestraram os 3 irmãos Canuto, o José Paulo e o Orlando Canuto. O Orlando sobreviveu, os 2 irmãos morreram. Nós então ficamos extremamente preocupados, e eu me lembro que estivemos em Brasília com o ministro da Justiça da época, e eram em torno de 16 deputados federais, e eu participei da audiência, e reclamamos da insegurança e avisamos ao ministro que havia outras pessoas que poderiam ser assassinadas, incluindo o Carlos Cabral, o Expedito Ribeiro de Souza e o próprio Orlando, que havia sobrevivido recentemente. O ministro demonstrou preocupação, disse que ia fazer alguma coisa, mas nada foi feito. Finalmente, no dia 2 de fevereiro de 1991, assassinaram o Expedito Ribeiro de Souza. E essa morte foi terrível para nós. Uma morte tão anunciada. Um mês antes do Expedito ser morto, o jornal Le Monde Diplomatique tinha publicado uma grande matéria de 2 páginas com a foto do Expedito e a legenda: "Este homem vai ser morto". Ele, como se diz na época, isso foi em 87, né? São o quê? 15 anos. Ele era assim, por ser negro, muito simpático, tinha uns dentes que eu tinha inveja dos dentes dele, que eu nunca tive dente que presta. Uns dentes muito bonitos, né? E